Os estudantes que saíram de casa no último domingo para prestar a prova do Enem e encarar as 90 questões de linguagens e códigos, ciências humanas e suas tecnologias, se depararam com um tema de redação que propunha um debate sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. A advogada e presidente da OAB Mulher de Patos de Minas, Kátia Mendes, explica que a economia do cuidado tem a ver com tarefas domésticas que são realizadas sem devida remuneração pelas mulheres. A gente sabe que quem protagoniza o trabalho de cuidado são as mulheres. E eu não estou falando do ponto de vista de Brasil, estou falando é um contexto mundial. Né? A maior parte das pessoas que realizam esses trabalhos são mulheres, 3/4 inclusive, segundo pesquisas. E muitas das vezes, e detalhe, só o fato de ser mulher, você já tem 11 horas a mais desse tipo de trabalho doméstico na sua jornada de trabalho. Se você trabalha, se você é uma mulher que trabalha, você vai ter 61 horas de trabalho doméstico em média por semana. Significa que, por exemplo, uma mulher, mesmo que ela trabalhe, esteja no mercado de trabalho, ela ainda tem um trabalho maior, esse trabalho de cuidados, do que um homem desempregado, por exemplo. As mulheres são desvalorizadas desde que o mundo existe. Apesar da modernidade de hoje, tem muitas mulheres que ainda passam por isso. Bom, a mulher do lar, hoje em dia, infelizmente, ela não tem o valor na sociedade, ela não tem a sua identidade, ela é reconhecida pela sua profissão e a maioria dos homens priva elas de ir à luta, de conseguir a sua igualdade, valorizar o seu potencial. Por ela não trabalhar, ela é mantida como empregada. O homem acha que é tudo do jeito dele, tudo na hora dele, e infelizmente não. Por mais que ela não trabalhe fora, porque dentro de casa trabalha muito mais, eles acham que ela não tem um valor. Eles não, a sociedade. Existem mulheres que abdicaram, inclusive, da vida profissional, da carreira profissional, para cuidar da família, por exemplo. Né? Como é que fica a proteção social dessas mulheres? Porque a gente sabe que elas não têm a devida proteção social. Num caso de separação, por exemplo, como que esse trabalho ele vai ser valorado? Existem, por exemplo, casos no Brasil, casos raros, que a justiça atribuiu alimentos compensatórios para essa mulher. Por quê? Porque ela não tinha uma atividade profissional, mas é óbvio que ela trabalhava sim dentro de casa, no cuidado da família, no cuidado dos filhos. Só que eu estou falando de casos raros. Por isso que o debate é necessário. A gente precisa sim discutir principalmente os papéis sociais que foram atribuídos a homens e mulheres. Essas mulheres, elas têm uma demanda, uma jornada de trabalho, com trabalho de cuidado maior porque elas querem, ou porque estruturalmente nos foi atribuído esse papel social? Por que nós não conversamos sobre divisão de responsabilidades e sempre que nós lembramos desses trabalhos de cuidado, nós sempre pensamos numa mulher? Kátia explica que estruturalmente a sociedade foi condicionada a acreditar que os trabalhos de cuidado deveriam ser de responsabilidade apenas das mulheres. No entanto, os homens, eles possivelmente agora vão pensar e vão refletir sobre a questão, mas até então eles não tinham visto a necessidade de se discutir o trabalho de cuidado. Por quê? Porque a eles nunca foi imposto esse papel social. Agora, graças a Deus, nos últimos tempos, com a conscientização de igualdade de direitos e obrigações, né, que a gente começa a falar sobre divisão de responsabilidades. Mas é um fato que os meninos ainda são criados e a eles não são atribuídas esse tipo de responsabilidade. Cuidar do filho, cuidar do uniforme do filho, ou enfim... cuidar da mãe idosa, do pai idoso, daquele parente adoentado, ainda é visto como uma atribuição quase que exclusiva das mulheres. Né? Então, não é que seja natural, mas é o esperado, sim, que os homens não tenham gostado desse tema, porque eles nunca precisaram refletir a respeito. E eu espero de verdade que com essa redação no último domingo, eles também comecem a pensar nessa divisão de responsabilidades. 8h16.